Palavra do Senhor aqui em 1 Pedro. Eu vou ler 1 Pedro, que diz assim: aos eleitos de Deus. Pedro falando aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Ele está dizendo aqui, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue. Eles foram escolhidos de acordo com o conhecimento de Deus Pai. Eles foram escolhidos pela obra santificadora do Espírito Santo. Eles foram escolhidos para a obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue. Assim como eles foram escolhidos, nós fomos escolhidos também. A graça lhes sejam multiplicadas. E a graça seja multiplicada para nós hoje. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Deus nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Nós fomos gerados por uma herança que jamais poderá perecer, macula-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Essa herança é guardada no céu para nós, que mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos tempos. Aleluia! E o apóstolo Pedro falando aqui: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provações. O apóstolo Pedro diz assim: nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E somos entristecidos mesmo com todo tipo de provação. Quantas provações temos passado, temos enfrentado, temos se entristecido. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. A fé que temos é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo. Aleluia. Aleluia.
é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Tudo que passamos aqui, as provações, sendo entristecido por todo tipo de provação, mas sabemos que a nossa fé, fique comprovado que a fé que nós temos, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O que passamos aqui, muitas vezes sendo entristecidos por todo tipo de provação, mas temos uma fé firmada no Senhor Jesus Cristo. E vai resultar, o resultado em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto Jesus Cristo, nós não temos visto Jesus Cristo. Como os discípulos viram Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus, viram Jesus operar sinais, maravilhas, nós vivemos por fé. E essa fé é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Essa fé em Jesus Cristo, mesmo não tendo visto, mas crendo. Nós amamos o Senhor Jesus Cristo. E apesar de não vermos agora, nós não estamos vendo agora o Senhor Jesus Cristo, mas nós cremos nele. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E exultam com alegria indizível e gloriosa, pois nós estamos alcançando o alvo da nossa fé. Estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a nós, investigaram e examinaram, glória a Deus, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo estava neles. Os profetas, o Espírito de Cristo está em nós hoje. Aleluia! Quando lhe predisse os sofrimentos de Cristo
Nós vemos que os profetas no passado, que vieram antes de Cristo, eles predissem os sofrimentos de Cristo. Como o profeta Isaías e outros profetas. Mesmo no Salmo, ele já previu o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam aquele sofrimento. Que vinha o sofrimento de Cristo, mas a glória o seguiria com aquele sofrimento. Aleluia! A eles foi revelado, aos profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para nós. O profeta não estava ministrando para si próprio, mas para nós também. Quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus. E os que pregaram o Evangelho antes de nós, pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Eles pregaram antes de nós o Evangelho pelo Espírito Santo. E nós também pregamos o Evangelho pelo Espírito Santo. Remaná Santo e Remenehet. O Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Mas nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Remaná Santurit Remenai. O Espírito Santo, como a Bíblia diz, que é o selo da promessa. Remaná Santuori Remenehet. E nós também pregamos o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Remaná Santiori Remenehet. Portanto, estejam com a mente preparada. É necessário estar com a mente preparada, prontos para agir. É necessário estar alertas e colocar toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. É necessário estar com a mente preparada, prontos para agir. Esteja alerta, coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. É a graça, amados. Como filhos obedientes, Deus quer que vivemos, Ramás, como filhos obedientes. Não se deixem, porque somos filhos de Deus. Não se deixe mudar pelos maus desejos de outrora, esquecendo as coisas que atrás ficam, avançando nas coisas que estão diante de nós, prosseguir para o alvo. Quando viviam na ignorância, nascemos de novo, da água e do Espírito. Somos novos em Cristo.
Mas assim como é santo aquele que os chamou, sede santo, vocês também. Sede santo, nós também, em tudo que fizer, em tudo que nós fizer, ser santo em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, está escrito aqui na palavra. Sede santo, porque eu sou santo, Deus diz assim. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. É necessário portar com temor durante toda essa jornada terrena que passamos aqui na terra. É portar com temor. Pois nós sabemos que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que nós fomos redimidos. Que nós somos redimidos da nossa maneira vazia de viver. Não foi com prata ou ouro que fomos redimidos de nossa maneira de viver. Vazia de viver. Antes nós tínhamos uma vida vazia, mas não foi com prata ou ouro que fomos redimidos com a nossa maneira vazia de viver, transmitida por nossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em nosso favor. Por meio dele, nós cremos em Deus. Por meio do Senhor Jesus Cristo, nós cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança, a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Agora que nós purificamos a nossa vida pela obediência à verdade. Agora nós purifiquemos a nossa vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros. Que nós amamos sinceramente uns aos outros. E de todo o coração. Nós somos regenerados. Nós somos regenerados. Aleluia. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós somos regenerados de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, vive e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva.
A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. A humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. A palavra do Senhor Deus é viva e eficaz. A palavra do Senhor Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor Deus é que nos vivifica. Quando o salmista diz: eu guardo a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. E nós dissemos também que é necessário guardar a palavra de Deus no nosso coração para a gente não pecar contra Deus. E que Deus nos abençoe.